Transmitindo? Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui. Vamos ver o pessoal que está acompanhando para a gente começar a transmissão. Assim que o pessoal me der o ok. Uhum. Aí, acho que estamos tudo certo. Estamos checando o som, estamos checando se a conexão aqui está boa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos que entraram aqui para acompanhar essa transmissão. Já aviso que o vídeo vai ficar disponível depois para quem precisar assistir em algum momento, conferir depois as informações. Vai ficar compartilhado no canal da Prefeitura para a gente poder referenciar ele depois. Tudo certo aqui? Então, vamos dar início ao treinamento. A equipe aqui está só finalizando para ajustar as telas. Aqui, ok. Vamos ver se a minha tela está aparecendo. Aí, acho que já estamos. Acho que estamos compartilhando a minha tela aqui. Ok. Então, pessoal, novamente, sejam bem-vindos. A gente está fazendo esse treinamento a pedido do nosso secretário, o Thiago, para a gente poder aprender um pouco nesse início de ano as diversas funções que a gente vai utilizar durante o nosso uso do sistema na prefeitura. Aí, vamos lá. Vou compartilhar aqui. A gente tem alguns objetivos com esse treinamento, né? Então, a ideia é apresentar o sistema de processos digitais da prefeitura, aproveitar para coletar dúvidas e, na medida do possível, sanar essas dúvidas nessa apresentação, capacitar os servidores para que possam utilizar o módulo de processos digitais, certo? O módulo está disponível dentro do sistema IPM Atendinet. A nossa equipe, na medida do possível, está atribuindo o acesso para todo mundo. E a grande vantagem que a gente vê no uso dos processos digitais como um todo, não apenas no sistema, mas como um todo, é a agilidade na tramitação, né? Substituindo o uso do processo físico em papel. Então, ele traz muito mais agilidade, eu consigo tramitar tudo online. É uma grande redução econômica para a prefeitura no uso de papel. A gente reduziu em grande parte a impressão na prefeitura. O módulo ele traz um grande ganho para o acompanhamento dos processos. Ele traz uma transparência, todos os usuários podem consultar em tempo real o processo, e ele mantém um registro histórico de toda a tramitação e todos os movimentos dos processos. Tá? O objetivo do treinamento ele é focar especificamente no sistema, então agora nós vamos passar aqui para uma etapa em que eu vou principalmente mostrar as telas e o uso do sistema para a gente poder acompanhar. Tá? Vamos começar falando então um pouco do login no sistema, né? O acesso ele vai começar, a gente indica sempre o pessoal começar o acesso a partir do portal do cidadão, né? Então, acessando o portal, vocês vão ter acesso a diversas ferramentas do sistema. O portal também é gerenciado.
O login vai ser feito aqui por esse botãozinho do Atendnet. Ele vai pedir sempre o teu CPF como chave de login e uma senha que vocês vão ter acesso para fazer o login do sistema. O sistema ele tem um controle de senha, toda uma camada de segurança para vocês poderem acessar. E caso aconteça alguma coisa, vocês podem acessar esse botãozinho aqui para recuperar a senha. Então, caso aconteça de vocês errarem a senha 3 vezes no sistema, ele vai pedir para você restaurar e criar uma senha nova. Para isso, você vai acessar aqui a opção de recuperar a senha. E ele vai passar aqui para esse serviço, onde você vai poder fornecer algumas informações, como o CPF. Ele tem essa camada de segurança do CAPTCHA para vocês, caso vocês precisem acessar o sistema. Ele vai pedir o CPF, que é a sua chave de login, e mais alguns dados, normalmente a data de nascimento, alguma coisa. Então é sempre importante manter os dados atualizados no sistema. E ele vai enviar isso para um e-mail que esteja cadastrado, tá? Com a senha em mãos, vocês vão acessar aqui o Atendnet, vão fazer o login e ele vai abrir uma janela do sistema para vocês. Tá? A janela que ele vai abrir é essa daqui. Vamos ver que agora que eu fiz o login, ele deve já disponibilizar o meu acesso. Tá? Então, aqui ele já vai trazer para vocês janelas que vocês têm favoritos e aos poucos vocês vão aprendendo a usar os diversos módulos do sistema. Hoje o foco é o treinamento, né? Então eu não vou passar por todos os módulos, a gente vai passar pelo módulo de processo digital. Ele vai ter sempre avisos desses treinamentos ou de outras funcionalidades utilizando essa ferramenta de avisos do sistema. E ele vai trazer, tem diversas informações de acordo com o seu perfil, né? Então o sistema ele é personalizável e vai trazer de acordo com o teu nível de acesso e das funções que você utiliza para trabalhar na prefeitura. Ele vai trazer isso configurado para vocês, tá bom? Eu gostaria de começar a falar sobre o processo digital, falando sobre os departamentos da prefeitura, né? As tramitações de processo entre os departamentos acontecem aqui dentro do sistema e conhecer um pouco a estrutura do organograma da prefeitura ajuda a compreender como que funciona essa tramitação de processos, tá? Então eu vou acessar aqui só para a gente poder dar uma olhadinha os centros de custo, que são os departamentos da prefeitura, né? Todos eles estão ordenados aqui dentro do sistema e eles estão dentro da estrutura, né? Então os órgãos estão disponíveis aqui. Os órgãos são as secretarias e outros afins que estão presentes dentro do sistema. E eles vão seguir o organograma da prefeitura. Sempre abaixo do departamento do secretário vão estar outros departamentos relacionados de acordo com a hierarquia, né? Então, o departamento do secretário, da direção geral e outros afins, né? De acordo com a estrutura de cada secretaria. Os processos utilizam algumas configurações daqui, né, para fazer a tramitação. Uma delas, o principal, é o responsável do centro de custo. Ofícios, documentos oficiais, eles vão ter algumas automações para a assinatura dos documentos e essas assinaturas, em geral, são solicitadas ao responsável dos centros de custo. Então, por isso é sempre importante manter atualizado. Conforme vocês estiverem fazendo a ordenação dos departamentos, é possível abrir um chamado via o GLPI para alteração desse responsável. É uma informação que é importante a gente ter. Além do departamento, que é onde você vai estar localizado e de onde vai sair e onde serão recebidos os processos, uma outra configuração são os perfis de acesso, que é o que vai definir o que você vai poder visualizar dentro do sistema. Como vocês podem ver, o sistema tem diversos módulos, desde aqui da contabilidade, suprimentos, a parte de recursos humanos. Tudo está dentro do sistema e os perfis são disponibilizados de acordo com o seu nível de acesso e das funções que você realiza na prefeitura. O processo digital está dentro do módulo de governo digital. E, em geral, todos os usuários que estão dentro da prefeitura vão ter acesso a esse módulo, tá?
Acessando o governo digital, dentro do governo digital está aqui o módulo de processo digital e é aqui que a gente vai iniciar realmente a utilizar o sistema para tramitar e enviar processos, certo? Aqui. Então, para revisar, para você poder enviar um processo, você precisa estar vinculado a um departamento, ao centro de custo, e você precisa ter o perfil de tramitação de acesso, tramitação de processo digital. A gente vai começar a ver como funcionam os processos a partir dos cadastros de assuntos e subassuntos do sistema. Como que ele funciona? Todo processo ele vai ter um assunto e um subassunto. Então, todas as solicitações que são feitas na prefeitura, tanto internamente quanto externamente pelo público externo, vão ter um assunto e um subassunto e eles vão estar vinculados dessa maneira. Então, o assunto é o grande agrupador sobre o que é o processo e o subassunto vai destrinchar para os diversos subassuntos específicos que aquele processo vai tratar. Então, o processo sempre vai ter um assunto e um subassunto. Quando vocês forem acessar o módulo de processo digital e vocês quiserem criar um novo processo, vocês vão utilizar essa opção aqui de incluir. Então, processo digital, gerenciar, incluir, e ele vai abrir a tela para vocês criarem um novo processo. Aqui, essas 4 abinhas aqui são as etapas que você vai precisar cumprir para abrir o processo. Então, ele vai trazer alguns formulários que você vai precisar preencher para instruir o processo. Na abertura do processo, você pode indicar o requerente anônimo, se o processo é sigiloso, é uma configuração muito importante que vai garantir que os dados sejam preservados dentro do processo. O processo sigiloso ele pode ser por usuário ou por centro de custo. Então, por usuário, o processo ele sempre vai estar disponível apenas para o usuário que está acessando. E o centro de custo vai dizer que o processo está disponível para as pessoas que estão naquele departamento que elas vão poder consultar o processo. Na parte do assunto e do subassunto, aqui é que a gente vai preencher os dados do processo. Então, os assuntos e subassuntos eles têm um código e a gente pode utilizar sempre a ferramenta da lupinha aqui para consultar os assuntos e subassuntos que estão disponíveis para abertura de processo. Então, ele vem aqui de solicitações, protocolo, cadastro imobiliário, documentos, impostos. Então, todos os assuntos vão estar vinculados aqui. Normalmente, a pesquisa vai ajudar a gente a encontrar o assunto e subassunto que a gente vai utilizar no processo. Hoje, como exemplo, a gente quer tratar principalmente da parte de ofícios e memorandos, então eu vou mostrar aqui como que a gente faz para abrir um ofício, certo? Então, o assunto dos ofícios está aqui na parte de documentos administrativos. Então, se eu pesquisar em documentos administrativos, a gente vai ver todos os subassuntos que estão disponíveis para abertura em documentos administrativos. E daqui entra prestação de serviços, análise de documentos, ofício, memorando, assinatura, relatórios, etc. Tá? Então, vamos pegar aqui o ofício para a gente abrir o processo. Vou selecionar e ele já aparece aqui para abrir o processo. Ele traz uma previsão, ele já tem algumas configurações se o processo é interno, qual que é a prioridade e uma descrição da solicitação. Os campos que estão marcados em vermelho são obrigatórios e se eles estiverem preenchidos, ele vai deixar você avançar para a próxima etapa. Ele, em alguns casos, já traz um texto padrão para preenchimento, mas você pode sempre complementar aqui com informações que você ache relevantes para a instrução do processo. Teste, treinamento. Esqueci... aqui, o tipo do sigilo, né, que eu marquei. Ele não vai ser um processo sigiloso. Vamos lá. Os processos, depois de dizer o assunto sobre assunto, a gente vai indicar quem que é o requerente. Em alguns casos, como nesse aqui, o requerente ele já vem preenchido para o processo. Para ofícios, memorandos, documentos oficiais, o usuário que está abrindo o processo sempre vai ser o requerente. Mas em outros assuntos de solicitações que a gente está abrindo para um terceiro, a gente pode vir aqui e consultar os usuários que vão estar disponíveis para a abertura do processo. Além do requerente principal, para onde vão ser feitas as principais tramitações, eu posso incluir requerentes adicionais. E daí a pesquisa aqui vai permitir você encontrar os usuários para
inclusão no processo também. Então, eu vou colocar aqui a Débora, que está acompanhando a gente no chat, para a gente ter esse exemplo. Depois da inclusão do requerente, a gente vai incluir documentos no processo. Então, qualquer anexo relevante para o processo, ele pode ser incluso aqui. Em alguns casos, de acordo com o assunto e subassunto, já vão vir documentos obrigatórios que o processo precisa para a sua instrução. Vou dar um exemplo, a liquidação de nota fiscal, ele já requer que você inclua a nota fiscal aqui como um documento. Eu posso procurar aqui, por exemplo, nota fiscal, e ele vai procurar aqui documentos que eu posso inserir. Selecionando aqui, por exemplo, a nota fiscal, eu posso vir aqui e buscar um documento para inclusão no processo, tá certo? Em seguida, vai vir... Opa! Agora ele quer que eu insira o documento. Vamos ver aqui, se eu clicar em menos, ele remove o documento, certo? Não vou colocar nenhum documento nesse processo, vamos passar para a etapa de dados adicionais. Esses dados adicionais, ele vai ter algumas informações. Então, no caso do ofício, ele vai pedir esse formulário personalizado, que vai ajudar a gente a colocar informações que são importantes para o ofício, né? Então, por exemplo, se eu quiser mandar um ofício para o planejamento, ele vai encontrar aqui a Secretaria Municipal de Planejamento para eu enviar o ofício, certo? A próxima etapa, depois de dizer o destino, vai ser indicar quem que são os assinantes desse processo. Então, se eu indicar que o requerente deve assinar, ele vai procurar aqui quem que foi o requerente do processo e vai solicitar uma assinatura automaticamente. O diretor ou o coordenador deve assinar. Esse aqui é aquela configuração que eu comentei anteriormente sobre o responsável do centro de custo. Então, eu abrindo o processo aqui, o meu diretor, que está como responsável do centro de custo, que vai receber uma solicitação de assinatura. E, caso eu solicite a configuração do secretário, ele vai enviar automaticamente uma assinatura para o secretário da pasta onde você está lotado, tá certo? O documento ele vai pedir um assunto subassunto, um assunto para o processo, né? O assunto do ofício, então eu posso colocar aqui que é o treinamento ao vivo sobre processo digital. E aqui eu vou colocar o corpo do texto, o que vai estar descrevendo qual que é o meu ofício. Aqui que eu vou realmente redigir o meu ofício, né? Então eu vou colocar aqui treinamento só para a gente ter o texto. Como a gente pode ver, ele é obrigatório. Feito isso, ele vai estar finalizada a abertura do processo, tá? Então, no que eu clicar em confirmar, ele vai passar para a próxima etapa, onde ele vai verificar as tramitações e a gente vai poder continuar instruindo o processo. Uma outra opção para a criação de processos, ele vai já nessa tela aqui indicar para onde que eu vou fazer a tramitação. No caso do ofício, ele tem essa automação, eu seleciono aqui. Mas em outros processos ele vai pedir o departamento ou o local para onde eu vou enviar o processo. Ou, se nesse caso eu preciso ainda instruir esse processo com outros documentos, ele pode ainda não ser tramitado, ele pode ficar com o seu usuário antes de ser tramitado, tá certo? Eu vou criar esse processo aqui para a gente utilizar como referência. Assim que eu confirmo aqui nessa tela, ele está criando o processo, tá? Ele vai gerar uma referência de número e ano desse processo, que é o que eu posso usar para referenciar ele em toda a prefeitura. Então, se a gente ver aqui, ó, ele diz aqui, ó, o processo 4195 foi criado e, nos casos onde o processo tiver fluxo, ele vai enviar a gente para essa tela aqui, onde a gente vai poder fazer mais algumas ações dentro do fluxo de processo, tá? Antes de eu entrar aqui, vamos consultar o processo, para a gente poder dar uma olhada como que eu consulto e localizo o processo, tá bom? O processo ele sempre vai vir com a opção de você imprimir o comprovante de abertura do processo, que é para você ter o documento que referencia esse processo. Então, o comprovante de abertura ele vai ter sempre o número do processo e o ano. Esse código verificador ele permite a consulta externa do processo, ele traz os dados do requerente e os dados da abertura do processo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui a consulta dos processos. Vou fechar essa outra tela aqui e essa outra tela aqui. E agora eu vou falar sobre a consulta de processos. A consulta de processos ela possui duas maneiras. Eu posso vir aqui em consulta, processos e processo, e ele vai abrir uma tela onde eu posso consultar processos que estão tramitando na prefeitura, né? Então, qualquer processo, independente da localização dele, eu posso vir aqui e consultar qual que é o histórico, como que ele foi gerado, quais são as instruções.
se o processo não for sigiloso. Como eu falei, se a questão do sigilo do processo for marcado, ele não vai aparecer nessa consulta. Mas processos em geral, tramitações de ofícios que foram enviados, eu posso consultar dentro da consulta de processos. Ele permite a gente visualizar o processo. Documentos, anexos, ele não vai permitir a gente fazer a tramitação. A tramitação de processos, ela vai acontecer dentro aqui da aba Gerenciar Processo. Dentro da parte de gerenciamento de processos, ele vai ter diversos filtros que vão me permitir localizar o processo. Se eu manter esse processo aqui com o meu usuário, ele já vai localizar aqui o processo que eu acabei de criar. O meu ofício está aqui na minha caixa de processos. Se eu desselecionar essa opção de meu usuário, ele vai trazer todos os processos que estão no meu departamento. Então, se vocês lembrarem, quando eu comentei do centro de custo, onde que você está localizado, é isso que vai definir os processos que vão aparecer para você. Então, ele tem algumas configurações que eu preciso estar no centro de custo, no ano do processo, e o processo tem que ter sido tramitado para o centro de custo. Vamos dar uma olhadinha que ele tem algumas funcionalidades bem interessantes aqui do lado, que permite a gente consultar os dados do processo. Então, como que está a situação do processo, que ele pode estar em análise, fechado, tramitando, qual que é a previsão de execução da próxima etapa dele, quando que foi a última atividade, qual que é o centro de custo em que esse processo está, né? Então, como a gente pode ver, ele ainda está aqui na gestão de sistemas, que é o meu centro de custo. O usuário atual sou eu e fui eu que fiz o último trâmite. Aqui ele vai ter a observação de abertura e aqui qual que foi o último trâmite que foi realizado nesse processo. Se a gente quiser consultar os dados do processo, a gente vai clicar aqui no processo e a gente tem algumas opções. Eu cliquei com o botão direito aqui no processo, mas eu tenho todas essas opções aqui em cima nesses botõezinhos também. Vamos vir aqui na opção de visualizar e a gente vai visualizar o processo. Aqui é onde a gente vai ter todo o histórico do processo, né? Então, quando que ele foi aberto, a data de abertura, qual que foi o trâmite final e quem que é a pessoa que está com o processo atualmente, tá bom? Se a gente quiser consultar o fluxo, a gente vai vir aqui na opção de Workflow. Então, se eu vier aqui em Workflow Gerenciamento, ele vai mostrar o fluxo do processo, em qual etapa do fluxo que o processo está. Se eu clicar aqui também em Visualizar, eu posso consultar todos os anexos que estão aqui dentro do processo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vai ter o meu comprovante de abertura e o ofício que foi gerado dentro desse processo. Nos ofícios e memorandos, esses documentos são gerados automaticamente pelo fluxo, tá bom? Mas agora eu quero procurar um processo que eu não sei exatamente o número dele e ele não está comigo. Eu vou desmarcar a opção de meu usuário e eu vou utilizar esses filtros aqui embaixo para tentar localizar esse processo, né? Então, por exemplo, eu sei que esse processo, na verdade, está com a minha colega, a Débora. Daí eu vou colocar o nome dela aqui e ele vai procurar os processos que estão com a Débora, que estão no meu departamento. Eu sei que esse processo, na verdade, ele já foi encerrado. Então, eu posso vir aqui e desmarcar essas opções para procurar só os processos que estão encerrados. Em geral, algumas configurações padrão do sistema já vão trazer apenas os processos que estão ainda em andamento. Então, ele vai trazer apenas o que está em aberto. A gente pode consultar aqui qual que é a situação do processo por aqui, né? Esse processo aqui especificamente está em análise, né? Então, essa é a situação do processo. Os processos que estão paralisados ou em readequação são diversas maneiras de filtrar pelo estado do processo. Além disso, eu posso filtrar, por exemplo, o processo pelo bloco. Se ele tiver algum formulário específico, eu posso consultar informações relacionadas, por exemplo, se ele está relacionado com a alvará de demolição, atividades de prisão que estão lá no Parque Cachoeiro. Eu posso filtrar só pelas opções que foram preenchidas naquele formulário da abertura do processo. Outra opção, eu posso consultar direto pelo número do processo. Como é que é o número aqui? O 4495 é esse processo que eu estou acessando aqui. Então, o 4495 vai me trazer esse processo. Qualquer outro número eu posso colocar aqui também. Eu posso filtrar por subassunto, né? Então, se eu sei qual que é o subassunto que eu estou consultando o processo, eu posso colocar aqui ofício para procurar só os ofícios que estão dentro do nosso centro de custo aqui, né? Vamos ver outro filtro que a gente pode trazer quem que é o requerente, né? Então, se eu sei o CPF do requerente, se eu sei o nome do requerente,
Por exemplo, é um processo de alguma empresa. Eu posso vir aqui e procurar o nome da empresa para saber se a empresa abriu algum processo que está dentro do meu centro de custo. A situação do processo, quando foi o último trâmite, data prevista, em qual centro de custo que ele está agora, qual foi o centro de custo da abertura, né? Centro de custo que enviou para mim. Eu sei que, na verdade, veio um ofício lá da comunicação social. Eu posso filtrar pelo centro de custo que enviou, né? Entre outros, diversas configurações que eu tenho aqui para filtrar os processos, tá bom? Vamos voltar aqui para a configuração do meu usuário, para voltar lá no ofício, para a gente começar a falar então sobre como que funciona a tramitação dos processos. Dentro do processo, na questão dos ofícios e quando eles têm o fluxo, como eu comentei, a gente vai acessar aqui a parte de gerenciamento. Em se tratando dos processos que têm fluxo, eles têm normalmente essa cara aqui, e os fluxos eles foram definidos de acordo com as instruções dos diversos departamentos que utilizam esses processos e instruções normativas do Código de Processo Civil sobre como fazer a tramitação e a manutenção dos processos, né? Então, os ofícios, como a gente pode ver aqui, se a gente for sempre acompanhando as caixinhas, a gente vai ver o histórico do processo. Os ofícios eles são inseridos no texto jurídico, porque são um documento administrativo, ele valida a Secretaria de Destino, para onde que vai ser enviado o processo. Aqui ele gera o documento que foi anexado lá, e aqui ele vai me permitir verificar as próximas etapas do processo, né? Então, se eu vier aqui em anexos, ele vai me deixar ver o ofício que foi gerado. Vamos clicar aqui para a gente poder ver o ofício que foi gerado. Então, ele vai trazer aqui o número do ofício, qual que foi o processo que gerou esse ofício, ele traz aqui qual que é o destino, para onde que ele está indo, qual que é o assunto, o treinamento, e aqui, como eu comentei, ele já traz os assinantes que foram solicitados lá. Como eu pedi para só o requerente assinar, no meu caso aqui está trazendo o meu nome, tá bom? Traz a data do ofício e traz o rodapé, indicando qual que foi a secretaria que emitiu, tá bom? Esse documento aqui, ele ainda pode ser editado. Então, se eu acessar aqui, a opção aqui de editar, ele vai abrir para mim uma janela do meu editor de documentos, seja o Microsoft Office ou o LibreOffice Writer para editar os documentos. E nessa edição, caso tenha alguma coisa no texto que eu preciso corrigir, alguma tabela, ou se eu queira editar esse documento, ele me permite editar antes de enviar para assinatura. Depois que o documento é enviado para assinatura, ele já não consegue mais ser editado. Ele fica travado, ele vai gerar um PDF, vai gerar as assinaturas, tudo automaticamente, tá bom? Se o documento estiver ok, eu vou poder clicar aqui nessa opçãozinha de continuar e ele vai continuar avançando no fluxo, tá? E daí vamos fazer de conta agora, na verdade, que eu tenho algum problema nesse processo, né? Eu preciso corrigir os assinantes, preciso fazer alguma alteração. Eu posso vir aqui e indeferir como está o processo, e eu posso dizer assim, para correção do texto. Então, correção do texto, e na hora que eu der o confirmar aqui, vocês vão verificar que ele vai ter um fluxo aqui para correção. Então, ele vai dizer algumas regras, a secretaria deve ser diferente da secretaria principal e selecionar pelo menos um assinante, e o documento vai ficar disponível de acordo com a exclusão do documento anterior, né? Se eu vier aqui para essa tela para retificar o ofício, ele vai me permitir corrigir os campos, né? Então, eu posso colocar aqui treinamento, módulo, processo digital. Processo digital. Corrigido esses dados aqui no ofício, se eu der o confirmar, ele vai salvar essas informações e aqui ele vai me perguntar para continuar e ele vai tentar novamente validar e gerar um documento atualizado, tá bom? Os diversos fluxos da prefeitura já costumam ter um fluxo para correção, caso seja necessário, tá? E caso eu queira agora sim enviar para assinatura, eu vou clicar aqui e vou dar um parecer de deferido para que o processo continue. Os ofícios e documentos oficiais, eles já têm algumas automações para solicitação de assinatura. Então, ele verifica o documento, ele vai converter esse documento para o PDF, travar para edição, e aqui a gente vai verificar se ele enviou para as assinaturas. Ele
Então, como eu falei, ele converteu o documento para PDF, ele gerou as assinaturas e aqui ele está pedindo a assinatura do requerente, nesse caso aqui. Caso ele peça do diretor, ele vai deixar essa caixinha verde, ou do secretário ele vai deixar essa caixinha verde, ou se você solicitar as 3 assinaturas, as 3 vão precisar ser assinadas para que o processo seja tramitado. Enquanto ele está nessa caixinha aqui, quer dizer que ele está aguardando alguma coisa acontecer, ele está aguardando a assinatura do documento. Assim que o documento for assinado, ele vai tramitar esse processo para a Secretaria de Destino. A tramitação é automática e daí ele vai passar para essa outra caixinha aqui, onde daí vão ter as ações de movimentação e de visualização do ofício. Tá bom? Então aqui ele vai permitir ver os documentos, ele vai permitir movimentar o processo e quando eu quiser encerrar esse processo, eu posso clicar nesse botão para encerrar. Ele vai me solicitar basicamente um parecer, um trâmite de encerramento para esse processo. A opção aqui de encerrar processo, ela é utilizada quando o processo teve alguma alteração e ele precisa ser encerrado com um perfil de administração do sistema. Então, sempre que for encerrar o processo, utilizar essa opção aqui de encerrar. Eu mostrei aqui, então, o fluxo do processo digital, mas o fluxo de memorandos é bem similar, o fluxo de ofícios externos é bem similar e o fluxo de ofícios circulares também usa a mesma estrutura. Cada um com a sua distinção, de acordo com a função dele, mas os ofícios e documentos administrativos, eles sempre vão ter essa mesma operação, né? Vamos ver aqui, segundo o meu roteiro. Ele está aguardando a minha assinatura, então vamos passar para a próxima etapa, que é como que são feitas as assinaturas dos documentos, né? Então, nesse caso aqui, os processos eles vão gerar uma assinatura e acho que a gente vai poder consultar elas através desse botão aqui. Se a gente for visualizar o processo, aqui estão as últimas movimentações e aqui eu posso verificar se ele está aguardando alguma assinatura e quais outras informações relacionadas que estão nesse processo. Então, se eu clicar aqui em assinatura, eu consigo visualizar as assinaturas que ele está aguardando, tá certo? Então, quem são os assinantes, quem que ele está aguardando assinar, né? Então, o status pendente indica que essa assinatura ainda está faltando para o processo prosseguir, certo? Quando vocês receberem uma solicitação de assinatura, essa canetinha aqui vai estar com uma notificação. Além disso, aqui nas notificações do sistema, ele vai indicar que você tem uma solicitação de assinatura pendente. Então, sempre é interessante manter tanto as assinaturas como as notificações nesses dois gadgetzinhos aqui, para vocês fazerem o acompanhamento, né? Ele sempre vai estar avisando se tem alguma pendência que está aguardando a ação de vocês. Clicando aqui no botãozinho da assinatura, vocês vão ter algumas opções que vocês vão poder verificar. Deixa eu puxar aqui para eu poder acessar elas, né? Então, ao receber a assinatura, eu sempre vou poder consultar qual que é a origem dessa solicitação. E o que ele vai me trazer? Vai me trazer o histórico do processo. É a mesma telinha do visualizar. Ele vai dizer qual que foi o último trâmite, quais são os pareceres. Eu posso utilizar essas funções aqui para consultar os anexos do processo e verificar tudo que está relacionado com a solicitação de assinatura que foi pedida. Em alguns casos, o processo ele não é tramitado para você fazer a assinatura, só é solicitada a assinatura. Então, vocês vão poder utilizar essa função aqui da origem da solicitação para fazer essa consulta. Visualizar vai permitir você visualizar como que foi feita a solicitação. É a mesma tela lá que você pode consultar o status da assinatura, né? Verificar, por exemplo, se além de você, mais alguém tem que assinar esse processo. Vamos lá. Aqui eu posso consultar os assinantes, aqui eu posso ver os documentos que foram solicitados à assinatura, né? Então ele vai vir aqui e está aqui o ofício que ele está pedindo para qual foi solicitada a assinatura. E daí eu posso visualizar o documento. Eu também posso vir aqui e daí, além dessas opções de consulta, é que daí eu tenho as duas opções. Se eu vou assinar o documento ou se eu vou rejeitar a assinatura. De acordo com o trâmite de qual que foi a solicitação, se eu clicar aqui em assinar, ele vai abrir para mim a tela de assinatura de processo, tá? A tela de assinatura vai trazer o documento, né? Então eu posso verificar o documento aqui. E a principal parte para você fazer a assinatura do documento no sistema, você precisa de um certificado, uma assinatura digital. Eu vou
abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre como funcionam as assinaturas, como funcionam esses certificados. O sistema, ele já tem um registro, um repositório de assinaturas que a gente chama de assinaturas avançadas. Todos os usuários do sistema, tanto os usuários da prefeitura como os munícipes, ao criar o cadastro, é gerada uma assinatura avançada que permite que eles possam assinar documentos internos da prefeitura. Então, todos os documentos, como por exemplo ofícios, que são entre a secretaria e eles têm validade dentro da prefeitura, eles podem ser assinados utilizando uma assinatura avançada. Caso os documentos vão ser utilizados, ofícios externos ou ofícios que vão ser enviados para entidades externas, o Código de Processo Civil exige que seja utilizado uma assinatura qualificada. A assinatura qualificada, ela tem dois tipos, né? Normalmente assinaturas A1 ou A3. As assinaturas A1 normalmente é um documento que pode estar dentro do sistema, ou ele pode ser um certificado digital com validação no celular com o aplicativo. As secretarias normalmente têm um saldo para a emissão dessas assinaturas qualificadas, e os servidores que fazem essas assinaturas precisam ter esse certificado para assinar. Mas, em geral, comunicações e documentos que são assinados internamente na prefeitura podem utilizar a assinatura avançada. Sempre que vocês acessarem a tela de assinatura, é interessante clicar aqui nesse botãozinho para dar um refresh para ele trazer a assinatura mais atual que você tenha para fazer a assinatura. Então, vocês podem ver aqui, tem assinaturas avançadas e assinaturas qualificadas, tá certo? Vamos manter aqui na assinatura avançada. Ele vai ter algumas outras configurações para a assinatura. Ele pode posicionar a tarja. Então, a tarja ele é uma informação que fica posicionada aqui no lado direito ou esquerdo, com um QR Code com informações que identificam esse documento e que ele foi assinado digitalmente. Além disso, a assinatura vai ter um carimbo. O carimbo vai ser a tua identificação, né? Então, o carimbo ele é gerado para você com o teu nome, teu CPF, e é aquele carimbo das assinaturas digitais. Ele tem, basicamente vai ter as informações, metadados, que garantem a validade da assinatura e do documento. Então, quando a gente clica aqui nesse pin verdinho, ele me permite criar esse carimbo e posicionar ele livremente no documento para vocês poderem trazer aqui em cima da assinatura ou da referência da assinatura que está no documento. Ou então, caso eu não queira posicionar livremente, eu posso vir aqui e indicar onde que ele vai assinar. Então, ele pode assinar na primeira ou na última página, ou então você pode indicar o canto superior, no meio, no canto inferior, se você não quiser posicionar a assinatura. Além disso, tem alguns outros campos aqui, que você pode indicar local onde foi feita a assinatura, qual que é a razão, motivo da assinatura, caso tenha alguma observação, isso vai ficar registrado nesse carimbo da assinatura, tá certo? Clicando em assinar, ele vai confirmar alguns dados. Quando for assinatura avançada, ele não vai pedir mais nada, ele já identifica que você está logado no sistema e está autorizado a fazer essa assinatura. Quando você estiver utilizando uma assinatura qualificada, que daí ela pode ser gerada também pelo aplicativo ou pelo pendrivezinho, que é o token vai precisar estar conectado no computador. É necessário que daí você tenha o programinha do próprio sistema, do IPM Serviços Locais, instalado e rodando, para que ele possa validar o token e solicitar normalmente a senha desse token para ele fazer a assinatura, tá certo? Se por algum motivo o processo foi feita a solicitação de assinatura, mas o processo ele não vai ter andamento, o processo foi cancelado, ou você por algum motivo não é o real assinante desse documento, você pode acessar aqui essas opções de ações aqui e rejeitar essa assinatura. Essa rejeição da assinatura ele vai ter algumas repercussões no caso do fluxo, então ele vai retornar esse processo para o requerente que fez a assinatura, ele não vai tramitar. Ou em outros processos ele só vai cancelar essa solicitação e a notificação dessa rejeição vai aparecer aqui nas notificações para quem fez a solicitação, tá certo? Além disso, aqui o módulo de processos digitais ele vai ter algumas outras funcionalidades, algumas outras informações que podem ser consultadas. Então, a gente sempre indica, sempre lembrar de consultar aqui a parte de processo, gerenciamento de processo, que vai abrir o gerenciamento, a parte de consultas, para que vocês possam consultar os processos, né?
Além disso, eu posso consultar aqui solicitações de readequação ou de parecer que foram feitas no processo. E se eu vier aqui em relatórios, eu tenho diversas informações, acompanhamento, gráfico, pendências, movimentações de processo, histórico de trâmites. Aqui nas consultas eu posso consultar todos os assuntos e subassuntos que estão disponíveis, né? Então, tudo que está dentro de solicitações, quais são as solicitações que eu posso fazer. Aqui em relatórios, um relatório bem importante que a gente costuma indicar é a consulta dos processos, a gente vai acessar em específicos, é um relatório específico do sistema. Vamos ver aqui, gerenciamento de processos, eu posso consultar movimentações em processos, pareceres em processos, a consulta de localização de processos sigilosos. Como eu falei, o processo sigiloso ele não vai aparecer nas consultas, mas eu posso saber qual que é o departamento que está com esse processo, né? Ele não deixa eu localizar para consultar as informações externas, mas, por exemplo, se eu enviei um processo sigiloso e ele está aguardando o parecer de um departamento, eu posso verificar se ele foi recebido e se ele está já com uma pessoa ou com um departamento para verificação. Uma outra consulta que está disponível aqui é a questão do centro de custo e do responsável. Eu posso verificar quem são os responsáveis do centro de custo, caso eu queira manter atualizado o responsável do centro de custo de cada uma das pastas. E aqui eu posso consultar quais são os funcionários e quais são as pessoas que estão dentro daquele centro de custo, tá certo? Vamos ver aqui no meu roteiro. Filtro das relações. Isso, vamos ver. Algumas outras automações que a gente pode verificar aqui que são interessantes e que vão ajudar vocês a utilizar os processos são as personalizações do sistema, né? Então, se eu estiver consultando aqui nos processos digitais, eu posso sempre verificar aqui na configuração da consulta, clicando aqui nessa engrenagemzinha, quais são os filtros que estão sendo utilizados, como estão as colunas, e eu posso criar uma consulta para mim, né? Então, como vocês podem ver, eu chamo a minha consulta de gerenciamento de fluxo, mas eu posso vir aqui e criar uma nova de acordo com as minhas preferências, tá? É muito importante nunca marcar essa opção de preferência pública, senão a sua consulta vai estar disponível para todas as pessoas que estiverem utilizando o sistema, tá? Vamos clicar aqui nessas configurações de consulta, ele vai me permitir usar os filtros para indicar o que eu quero como filtro personalizado. Então, eu sempre mantenho o número e o subassunto como filtros que eu quero utilizar. Aqui, nessa opçãozinha, eu posso identificar quais são as colunas que eu quero que apareçam, né? Então, eu quero que apareça sempre o código, o número e ano do processo, eu quero saber quem que é o nome do requerente, eu posso utilizar as configurações, último trâmite, situação. Vamos dizer aqui que nesse caso eu quero saber quem que é o usuário atual que está com esse processo. Eu posso clicar aqui, ele vai pegar o usuário atual e vai mostrar o nome na consulta. Se eu clicar aqui em aplicar colunas, ela vai aparecer aqui o nome do usuário atual. Deixa eu esconder essa abinha aqui e daí está aqui o usuário atual. Eu não salvei. Vamos ver, aplicar colunas. Sempre é importante clicar no aplicar colunas. Aí, aqui, ó, usuário atual André Donato Zanon, tá bom? Além disso, uma outra configuração que vocês podem utilizar é aqui, ó, a janela favorita, né? Então, o que acontece? Quando eu clico nessa estrelinha aqui, a janela de gerenciamento do processo vai aparecer aqui numa barrinha lateral como favorito, tá bom? Eu não está aparecendo aqui por causa da resolução da minha tela de apresentação, mas ela aparece aqui do lado, tá bom? Beleza. Com essas informações, eu acredito que a última coisa que a gente precisa fazer é descobrir como finalizar o processo, né? Então agora eu recebi, por fim, imaginando que eu recebi esse ofício, foram dadas todas as tratativas para esse processo e agora eu vou fazer a finalização dele, né? Em processos que tem fluxo, como eu falei, eu vou clicar lá no parecer e eu vou dar um parecer de encerramento. Em outros processos, eu posso vir aqui e utilizar as opções de finalização. Elas vão utilizar as ferramentas do sistema para como que o processo vai ser tratado. Então, eu vou, imaginando, por exemplo, esse processo vai ser paralisado, vou clicar aqui em paralisar,
ele vai abrir uma janela onde eu vou descrever qual que vai ser a data do retorno, do fim da paralisação e qual que é o motivo. E isso vai ficar salvo lá nos trâmites do processo. Outros processos, quando eu for encerrar, eu posso utilizar aqui a opção de encerrar e ele vai encerrar o processo e vai pedir o mesmo parecer de encerramento. Os processos que têm fluxo, eles não são encerrados aqui, eles são encerrados dentro do fluxo. Então, vamos voltar aqui, só para relembrar. Dentro do gerenciamento, depois que é feita a tramitação, aqui na abinha de destino, eu tenho aqui a opção de encerrar o processo e é aqui onde eu vou encerrar o processo que está no fluxo. Em outros processos, essa opção de encerrar aqui vai estar disponível, tá bom? Depois de encerrado, o processo pode ser arquivado, né? Então, ele primeiro é encerrado, depois é arquivado. E depois que ele está encerrado e arquivado, caso eu precise incluir algum documento, precise incluir alguma outra coisa, eu posso vir aqui e reabrir o processo, tá bom? Os processos que tiveram o fim, né, atingiram o seu objetivo, eles podem ser encerrados e arquivados. Quando eles não atingem o seu objetivo, imaginando aqui, por exemplo, esse ofício que eu abri apenas para teste, para a gente poder verificar o sistema, ele não vai ser, não é uma comunicação, não vai ser enviado para a Secretaria de Planejamento, como a gente comentou lá. Eu posso clicar aqui em cancelar, ele vai pedir também um parecer de cancelamento. Então, se eu colocar aqui que o ofício foi criado para teste da ferramenta, é isso aí, confirmo, eu posso cancelar e arquivar o processo, tá certo? E isso vai alterar o status do processo. Se eu verificar aqui, eu imagino que ele vai sumir da minha caixa, porque ele foi cancelado, mas se eu colocar aqui a opção de cancelado também, ele vai aparecer aqui o novo status dele. Foi cancelado e o processo foi cancelado na situação. Se a gente for visualizar o trâmite, a gente vai verificar aqui que o último trâmite foi o cancelamento do processo. Então é sempre importante lembrar de verificar nessa tela de visualizar essas informações que trazem todo o histórico do processo. Uma das questões que é interessante é sempre utilizar nos trâmites, nesses pareceres, informações relevantes que vão ajudar a pessoa que vai receber o processo ou esse trâmite, ou quem estiver consultando o processo como um todo, entender todo o histórico do processo, né? Então, sempre colocar no trâmite informações relevantes. A gente vê muito parecer, muita tramitação do processo que tem o segue, para análise e providências. Isso não costuma instruir e também não ajuda a pessoa que está recebendo o processo. Então, com uma indicação, uma boa norma de como utilizar é sempre colocar trâmites e pareceres descritivos da situação do processo, certo? Vamos verificar aqui no meu roteiro. Pessoal, perguntas, por enquanto está tranquilo. Então vamos lá. Vamos lá. Finalizada a apresentação aqui do sistema, a gente vai passar agora aqui para uma etapa onde a gente vai comentar algumas soluções e erros mais frequentes nos processos que a gente pode tratar e como corrigir, né? Em geral, os processos eles têm essas informações aqui no histórico, na visualização, e que a gente consegue consultar o que está acontecendo com o processo, né? Então, em geral, uma das maiores instruções de como resolver se o processo está travado, se eu não tenho acesso, se eu não consigo tramitar, é verificar como que está o status do processo, né? Então, essa janelinha aqui ela é bem importante porque ela me permite ver, se o processo está na SMCity, só os usuários que têm acesso ao centro de custo da SMCity vão ter acesso. Em alguns casos, você pode ter acesso a mais de um centro de custo, né? Então, uma das informações que são interessantes é utilizar os filtros para localizar os processos que estão dentro do seu centro de custo e verificar se esses filtros estão adequados, né? Então, se eu colocar aqui com o centro de custo atual e eu colocar aqui, por exemplo, o SMCity Infraestrutura e fizer a consulta,
o processo ele não aparece, ele está em outro centro de custo, ele está nos sistemas, não está na infraestrutura. Então, verificar sempre qual que são os filtros e a localização do processo e o status dele são uma das principais dicas para entender qual que é a situação do processo e como que eu posso verificar o que eu posso fazer para ter acesso ou para corrigir um processo, tá bom? Vamos lá. Uma outra situação que a gente tem bastante eu tenho o processo aqui, mas ele não aparece aqui para mim a opção de tramitar, né? Então, ele não vai permitir a tramitação, no caso desse ofício, porque esse aqui está cancelado. Mas os processos e ofícios que têm fluxo, eles também são tramitados dentro do processo, dentro do fluxo. Então, eu venho aqui no movimento e eu quero tramitar esse processo, primeiro eu preciso verificar se esse processo está recebido, se ele está em análise e se ele vai ter a tramitação pela movimentação ou por dentro do fluxo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu teria que acessar o fluxo para verificar qual que é a etapa de tramitação, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu reabrir esse processo. Para a gente poder fazer uma ação de tramitação aqui dentro. Ele gera a guia de movimentação. Vamos lá. Vamos ver. Processo. Vamos verificar aqui. Vamos utilizar as ferramentas para eu consultar esse fluxo zero. Vamos verificar onde que está o processo. Aqui. Ó, agora que a gente pode ver, ó, esse processo, ele está dentro do SMCity, mas ele não está no meu usuário, né? Ele foi tramitado e não tem um usuário atual. Ele está com a gestão de sistemas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse processo é receber ele para eu poder agir, né? Então, eu venho aqui e vou, como eu falei, a opção de tramitar está desativada. Então, vamos ver aqui e receber o processo. Depois de recebido, a gente vai verificar que agora eu tenho mais algumas ferramentas e eu posso acessar aqui o gerenciamento do processo. Vamos fazer assim. Vou assinar esse processo para a gente ter a tramitação dele e a gente poder visualizar. Então, a gente vem aqui, carimbinho. Assinar. Aí, concluída a assinatura, vamos acessar aqui o fluxo para a gente verificar o que aconteceu com o processo. Então, ele veio para a parte de análise e as ações vêm desativadas, porque o processo não foi recebido. Então, imaginando que agora, lá no destino, se eu receber o processo, eu consigo acessar as opções, as ações dentro do processo. Aqui, que eu vou fazer a movimentação do processo quando ele tem fluxo. Ele vai ter uma etapa, uma ação descrita para a movimentação do processo. Vamos ver aqui mais ou menos como que funcionam as movimentações, tá bom? Dentro da observação, eu preciso escrever um texto e aqui eu vou indicar para quem que eu vou enviar esse processo. Eu posso enviar para um centro de custo, então, se eu quiser aqui, eu posso mandar para infraestrutura. Daí tem diversos centros de custo. Vamos refinar a minha pesquisa de envio do documento. Vou mandar para SMCity Infraestrutura. Então, aqui eu seleciono o documento. E aqui, se eu quiser, eu posso mandar para um usuário específico. Então, se eu quiser mandar aqui para a Débora que está acompanhando aqui. Se eu for tramitar para ela, eu vou selecionar o nome dela aqui e o sistema vai puxar quais centros de custo que ela tem acesso para eu enviar esse processo. Aqui, como comentei, sempre colocar um trâmite que seja descritivo, tenha informações relevantes para o envio do processo. E eu posso aproveitar, por exemplo, se eu precisar anexar mais algum documento, eu posso buscar aqui algum arquivo para enviar
junto com a minha tramitação, tá certo? Uma configuração que é interessante a gente ressaltar aqui é a questão de assinar movimentação. Caso eu marque essa opção, ele vai gerar um documento com o meu parecer, com a minha tramitação, e ele vai exigir que eu faça uma assinatura digital para fazer essa movimentação. Uma das situações e que foi comentado com a equipe da Procuradoria é que já temos algumas instruções normativas que indicam que isso vai passar a ser obrigatório a partir desse ano. Ainda não é uma configuração que está marcada no sistema, mas para a segurança dos processos, ela é uma configuração que é importante, você sempre assinar essas movimentações, tá bom? Movimentado o processo, se eu enviar aqui, treinamento, ó, estou fazendo o que eu falei que não devia fazer, sempre deve ter mais informações, então vamos lá, processo tramitado como exemplo do treinamento. Ainda é curto, mas já tem uma ideia do sistema. Treinamento, certo? Eu vou fazer essa tramitação para a gente poder só verificar como que o sistema trabalha, enviando dados para o servidor. Estamos aqui enviando. Ele gera essa guia de movimentação e aqui, como eu falei, é o trâmite. Aqui eu ainda posso clicar se eu quiser assinar ou solicitar a assinatura. Se eu clicar em confirmar, ele vai gerar essa guia de movimentação. Tanto para trâmite quanto encerramento do processo, são sempre documentos e eles vão ser anexados automaticamente no processo. Vamos ver, estamos chegando aqui quase 11 horas, final do treinamento. Quando a Débora receber, para ela fazer qualquer ação, ela vai precisar sempre receber o processo. Eu posso receber tanto por aqui, quanto por aqui. Então, movimento, receber. Não está aparecendo para ela, porque aqui eu estou já em análise. Mas vamos ver. Aqui, ó. Então, eu venho aqui e receber o processo. Vamos lá. Uma outra questão que foi até colocada no chat, o pessoal me passou aqui, sobre o apensamento de processos. O apensamento de processos, ele acontece quando alguns processos eles são relacionados e quando eles são apensos, eles vão ser tramitados em paralelo. Então, eu só vou estar fazendo os pareceres e as tramitações no processo principal. Então, se eu clicar aqui em movimento, vocês vão verificar que aqui eu tenho duas opções que estão desativadas nesse processo, que é o apensar e desapensar. Quando eu tenho um processo que pode ser apensado, ele vai liberar aqui a opção de apensar e eu vou poder selecionar outros processos para que eles sejam basicamente agrupados em um grande processo e sejam tramitados ao mesmo tempo, né? Os processos que são tramitados estão apensos, eles são enviados e recebidos pelo usuário e os pareceres são sempre multiplicados, são replicados em todos os processos. A pergunta específica do chat aqui é quando o processo tem fluxo, se eles podem ser apensados. O processo que ele tem fluxo, ele já tem uma automação de movimentação de processo. Então, nesse sentido, quando o apensamento ele não é permitido, então os processos que têm fluxo, eles não podem ser apensados, porque eles já têm o caminho que eles vão seguir, né? Então, se eu anexasse esse processo num processo que ele vai para um departamento e o fluxo está dizendo que ele vai para outro departamento, haveria esse conflito. Então, os processos que têm fluxo não podem ser apensados, tá certo? O fluxo ele serve para realmente definir todas as ações e todas as etapas de um processo. Então, caso, por exemplo, eu tenha dois ofícios que eles são relacionados, eles podem ser relacionados. É um pouco diferente, mas ele vai ficar basicamente relacionado num processo. Eu também posso, em todo momento, quando fizer a tramitação do processo com fluxo, indicar que ele tem um processo relacionado que vai ser tramitado em sequência pelo usuário que está fazendo a ação. Tá certo? Vamos ver. Pensamento. Os processos que têm fluxo, por essa condição também, eles não podem ser reabertos depois que eles são concluídos. Então, utilizando esse processo aqui como exemplo,
Vamos acessar aqui o gerenciamento. Depois que o processo é encerrado, aqui, ele vai passar para uma etapa de encerramento, que a gente vai poder verificar aqui embaixo. Ó. Ele encaminha o processo para encerramento, ele vai encaminhar o processo, e quando for encerramento, ele vai cair nessa etapa aqui, que vai encerrar o processo, e ele vai cair nessa bolinha aqui do fim do processo. Quando o fluxo atinge essa etapa, ele não tem mais movimentações. Então, caso ele precise de algum complemento, um novo processo vai precisar ser aberto para gestão desse processo, tá bom? Para referência. Então, eu abro um novo processo, referencio esse processo no histórico dele, né, no trâmite de abertura, nas execuções, mas o processo não pode ser reaberto, tá bom? Vamos lá. Aqui as minhas notas no PC. Aí. Finalizado essa etapa, deixa eu ver aqui, não esqueci nada. Aí. Agora que a gente está chegando no tempo, tem mais alguma pergunta que o pessoal mandou que a gente pode... Meu PC morreu. Para finalizar o processo, fica lá. Temos alguns probleminhas técnicos, mas vamos continuar. Agora que a gente está chegando nessa etapa final do processo, do treinamento, tem algumas outras informações para a gente poder passar, né? Então, a tramitação de processos, alguns usuários têm acesso administrativo para poder fazer a gestão do sistema, né? Então, caso surjam qualquer dúvida, qualquer problema, a gente vai passar agora alguns contatos que podem ser utilizados para gestão desse... para que a gente possa resolver essas situações. Tá, beleza. Uma dúvida sobre a consulta sobre o filtro de ano no processo. Vamos lá dar uma olhada nessa questão. Se a gente dá uma olhada aqui no processo digital, ele tem alguns filtros que são bem interessantes. Um deles é o ano. Os processos sempre têm um ano de referência, né? Então, agora, no começo de 2025, se a gente for ver, o processo que eu acabei de abrir, ele é o número 4495, né? Então, nesses, 9 dias do ano, a gente já teve mais de 4.000 processos que foram abertos aqui dentro da prefeitura, né? Então, como a gente pode ver, ele é um módulo que ele é muito utilizado, porque ele trabalha não só com as solicitações e protocolos internos da prefeitura, mas de toda a cidade. Então, todas as solicitações que foram feitas pelos munícipes, né, nos serviços que são disponibilizados pela prefeitura, são registradas via processo digital. Vamos ver aqui o que o pessoal está pedindo para eu... Aí. Então, ele é um módulo que é muito utilizado. Desde a nossa implantação do processo digital com a ferramenta da prefeitura, ele cresceu exponencialmente, né? Se a gente for verificar, uma outra dado que eu posso passar no total de processos registrados, a gente está chegando na marca de 1.250.000 processos que foram abertos dentro do sistema. Como uma ferramenta para a gente poder consultar e verificar esses processos, poder realmente acessar esses processos, o ano ele é sempre um filtro muito importante, né? Então, quando eu coloco aqui o ano de 2025, ele está me trazendo os processos que foram abertos em 2025. Se eu colocar 2024, ele vai me trazer todos os processos que foram abertos em 2024. Nesse sentido, com todos esses anos de processos acumulados, ele é uma consulta que ela é relativamente custosa para o sistema apresentar. Se eu fizer uma consulta em que eu não coloque nenhum filtro, ele vai me trazer 1.250.000 processos para eu verificar. Então, o filtro do ano foi uma das políticas que foram implantadas no sistema para ajudar a referenciar esse processo, né? Então, caso eu precise consultar todos os processos que estão
na prefeitura, eu consigo, mas eu não consigo salvar isso para que seja feita toda vez no sistema. Então, sempre o que a gente indica verificando os filtros e verificar o ano, lembrar de marcar aqui qual que é o ano referente ao processo. Eu não consigo mais salvar isso nos meus filtros, tá bom? Com uma medida de movimentação para evitar a sobrecarga dos usuários e das pessoas que estão fazendo as consultas no sistema, tá bom? Vamos lá. Outras dúvidas e outras necessidades que surjam, eu vou colocar aqui na tela para a gente poder dar uma olhada. Todas as dúvidas que sejam necessárias do sistema de processo, vocês podem encaminhar no GLPI, na categoria IPM AtendiNet, alteração e tramitação do processo digital. O GLPI é o sistema de chamados e ele vai enviar as solicitações aqui para a equipe de gestão de sistemas. Como que eu acesso o GLPI? Se eu acessar o portal do cidadão na prefeitura, na aba servidor eu tenho aqui o sistema de chamados GLPI. Clicando aqui, ele vai me levar para a tela do GLPI, está em sistemas.araucaria.pr.gov.br e eu vou fazer o login. O login no GLPI utiliza a senha de rede, a senha da internet que você acessa. Se eu marcar aqui o meu usuário e a senha, em diversos casos é o seu nome e sobrenome, e na maioria deles vai ser o seu CPF. Né? Usuário e senha, no que eu clicar em entrar, ele vai me trazer aqui para a área de assistência. A tela de vocês vai estar assim, ó, como criar um chamado. Eu vou clicar aqui se ele é uma requisição ou se é um incidente que aconteceu, e aqui que eu vou selecionar a categoria. Minha principal dica utilize a consulta aqui. Coloque processo e você vai conseguir filtrar todas as categorias de chamados que são relacionados com a sua dúvida. Então, se eu estou com dúvida na alteração e tramitação do processo, eu posso utilizar essa categoria para abrir o chamado. Se for automatização de rotinas, se eu clicar aqui rotina, ele vai me trazer acessos, rotinas do IPM Saúde ou da gestão de soluções. Como falei, tramitação. Tá lá, tramitação, também vai me trazer a mesma opção. O que isso me garante? Que daí ele vai trazer aqui embaixo todas as informações que eu preciso preencher para resolver a minha solicitação, né? Então, eu vou indicar qual que é o departamento que eu faço parte. Então, vamos colocar aqui sistemas. Sistemas. Departamento de gestão de sistemas. Eu vou colocar o meu título. Tramitação do processo. E daí eu coloco o número do processo, por exemplo. 4435, acho que era no processo. Tramitação do processo 4435. Ele vai pedir o meu nome, o CPF, um ramal para contato, número do processo e o ano, e o que eu preciso. Eu preciso que o processo seja tramitado. Preciso que o processo seja enviado para o centro de custo X. Diversas informações. Cada uma das categorias já tem as informações necessárias para as mínimas informações necessárias para a resolução do problema. A gente sempre pede, sejam bem atentos para colocar sempre todas as informações, né? Em alguns casos, o pessoal não coloca o ramal, ou não coloca o número do processo, e daí isso vai atrasar um pouco a resolução do seu chamado. Para que ele seja resolvido mais rapidamente, sempre coloque essas informações, para que caso a gente precise do seu ramal, a gente possa entrar em contato para retirar alguma dúvida. Na descrição da solicitação, da mesma maneira como eu falei com os processos. Especifiquem o motivo e o porquê dessa solicitação. Vamos ver de novo. Tá bom. Então, como eu comentei, sempre que houver qualquer problema relacionado a sistemas, a infraestrutura, com a internet, a parte de tecnologia de informação do sistema, utilizem o GLPI e procurem nas categorias uma categoria que esteja mais adequada para incluir a sua solicitação e preencham as informações que são solicitadas ali, tá bom? Então, como eu comentei, a categoria principal para a resolução de problemas com o processo digital está aqui na alteração e tramitação do processo digital.
Caso tenham mais qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a parte de suporte. O nosso telefone para suporte é o 3614-1593. Você vai cair na nossa recepção e o atendimento automatizado vai tentar te direcionar para o departamento que vai poder resolver melhor a sua solicitação. Tá certo? Uma outra informação que é importante todas essas informações que eu passei aqui, a gente já tem alguns materiais que podem ser consultados para o uso do sistema. Então, se a gente acessar aqui no portal do cidadão, na aba servidor, vir aqui em manuais de treinamento, eu vou cair aqui nessa página onde eu vou ter materiais de apoio relacionados ao sistema. Então, orientações gerais sobre como fazer o cadastro no autoatendimento, como que funciona a assinatura avançada, renovação de certificado, dúvidas sobre o aplicativo, a resposta e a adequação, toda a parte de processo digital, várias coisas do que eu passei por aqui estão disponíveis aqui no módulo de processo digital. Além disso, tem aqui o acesso às funcionalidades. Vamos verificar aqui. Me passaram uma pergunta aqui, já vamos responder. O chatbot, outras ferramentas do portal de serviços, da gestão de cursos, de telefonia, de compras, toda a parte de documentação de licitação, a gente tem materiais aqui que vão instruir não só no processo digital, em todos os outros módulos do sistema, tá bom? E sempre que houver necessidade de algum material, ele pode ser solicitado também via OGLPI, para que a equipe de sistemas ou a equipe responsável possa gerar um material para incluir na parte de manuais do sistema, certo? Vamos ver, últimos minutinhos do treinamento, vamos tentar fechar agora às 11 horas. Chegou uma última pergunta aqui, mais uma pergunta do chat, que é relacionada à criação do processo, né? Que então, quando o processo, a partir do momento que o processo é criado, ele tem uma informação que é muito importante, que é o texto da abertura, né? O processo, por exemplo, aqui nesse caso, processo aberto com finalidade de tramitação de ofício entre as secretarias da Prefeitura Municipal de Araucária. Então, a observação de abertura, os trâmites do processo, eles espelham muito o que é o processo civil normal, né? E eles utilizam, como regra geral, a mesma legislação. O que isso quer dizer? Os documentos, as informações que são fornecidas, os pareceres e a observação de abertura instruíram o processo e elas são o registro oficial do processo administrativo. E uma das normas do Código de Processo Civil depois que o processo está em curso, ele não pode sofrer alterações, inclusive com sanções punitivas caso isso aconteça. Da mesma maneira como isso acontece nos processos administrativos físicos, ele também é espelhado aqui pelo sistema. Então, algumas opções até estão disponíveis para que seja feito, mas atendendo a essa legislação sobre o Código de Processo Civil, os trâmites, a observação de abertura e os documentos do processo não podem ser alterados, tá certo? Enquanto o processo ainda está com o usuário, algumas opções são disponíveis, porque é como se o processo ainda não tivesse sido enviado para um outro departamento, mas a partir do momento que ele tem um trâmite, ele passa a ser um processo e ele não pode mais ser alterado. Então, essa é o motivo de porque não é possível alterar a observação de abertura. Para uso do processo e uso da ferramenta, é possível a alteração do requerente, por exemplo. É uma das solicitações que pode ser feitas via o GLPI. Em alguns casos, o processo é aberto, uma pessoa é a responsável, é o requerente, mas por algum motivo ele não está mais disponível, ele não faz mais parte de algum departamento, da prefeitura, ou o munícipe mesmo não é aquela pessoa mesmo que vai estar acompanhando aquele processo. Então, a alteração do requerente é possível. E isso fica registrado no processo também, né? Então, todas as alterações e todos esses logs ficam registrados junto àquele registro. Então,
A alteração do requerente é possível para andamento do processo, mas a alteração dos trâmites e a correção dos textos não é possível. Como eu comentei, isso vai ser reforçado na instrução que foi enviada para quando as movimentações passarem a ser todas assinadas, tá certo? Então é sempre importante prestar atenção na hora que está abrindo o processo e fazendo os pareceres. Dito isso, pessoal, acho que aqui o pessoal está me indicando que agora estamos chegando no final. Temos uma última pergunta. Vamos ver. Acredito que é isso, pessoal, por hoje. Então, muito obrigado por todos que participaram. Como eu comentei, as dúvidas e todas essas dúvidas que estão passadas no chat, todas as informações vão ficar salvas no canal da Prefeitura e vão estar disponíveis. Inclusive, vão colocar elas ali na parte de manuais de treinamento. Vou aproveitar, então, esse último momento para agradecer aqui ao Bruno, a Débora, que acompanharam essa transmissão, o Ciro e o Juan Anderson, que estão fazendo aqui a parte de tecnologia, e principalmente quem propiciou a gente fazer isso, que fez a solicitação e que está providenciando isso para vocês, o nosso secretário Thiago. Como eu comentei, caso tenha qualquer dúvida, se precisarem de qualquer apoio, estamos à disposição. Que tenhamos um bom ano, que seja muito proveitoso para nós. Um bom dia para todos. Tchau, tchau.